falar por diversas empresas. Gostaria antes de agradecer também à Fundação Roberto Marinho por ter intermediado esse contato. Para mim é muito gratificante estar aqui e poder compartilhar com vocês o que eu conheço e a trajetória que eu pude acompanhar desse programa. Imagino que todos já tenham ouvido falar do E-Social, né? Não é uma grande novidade, porque a gente teve uma experiência recente com o E-Social da doméstica, né? Experiência traumática, diria eu. Bom, trata-se do E-Social, ele é o maior e mais complexo módulo do programa SPED até o momento, desenvolvido até o momento. Tá? A Receita Federal já investiu aproximadamente 5 bilhões de reais na implementação e go-live do programa. É uma grande aposta para que entre em vigor e seja um instrumento para contribuir com as empresas como forma de, reduzir a emissão de papel, esse é um dos objetivos do programa. 2, simplificar o cumprimento das obrigações acessórias. A gente vai verificar por que isso vai acontecer e quando, não no primeiro momento. Tá? A expectativa é que seja bem complexo o atendimento inicial do E-Social, mas conforme os processos forem amadurecendo, as empresas forem se adequando a essa nova sistemática, a expectativa é que sim, isso seja mais automatizado e contribua com a diminuição do tempo gasto no preenchimento das obrigações acessórias. Terceiro, não menos importante, eles dizem que o E-Social é um instrumento de combate à fraude, à evasão fiscal. Ele é um instrumento que vai permitir que a Receita Federal olhe todos os contribuintes de uma única maneira. Todos os empregadores do Brasil, eles vão ser avaliados pela mesma régua, o que vai coibir o jeitinho que algumas empresas ainda empregam, práticas não tão ortodoxas que poderiam ser questionadas. Hoje elas ficam numa evidência muito maior. Todos os empregadores vão compartilhar suas informações online com o fisco, que é o seu sócio. Tá? Então isso vai ser feito de forma online. A estratégia é, ao invés de focar somente nos grandes contribuintes, como eles vêm focando hoje em dia, eles vão poder estar a um clique da fiscalização de todos os empregadores brasileiros. Esse instrumento é maravilhoso. Para usar uma tecnologia da moda, ele é disruptivo. Né? Então, ele traz uma possibilidade de aumentar a capilaridade da fiscalização, do fisco ser muito mais eficiente. Isso é fato. O programa SPED, ele proporciona isso. O interessante é que o Brasil tem sido, inclusive, referência de tecnologia no âmbito de conciliação de obrigações acessórias. O programa SPED, ele vem sendo, inclusive, exportado para outros países. Eu tive a oportunidade de participar de algumas missões, de organizar essas missões para a Hungria, México, Canadá, que são países que estão estudando implementar módulos semelhantes ao SPED nos seus países. A gente sabe que o México, por exemplo, está com um movimento muito semelhante ao E-Social. Tá? E isso é uma tendência mundial. A tecnologia ela veio para ficar, para auxiliar tanto os empregadores quanto o fisco. Tá? Ele é um instrumento que vai ajudar e funcionar nas duas partes. Bom, um dado interessante, foi feito um estudo pelo Banco Mundial. Eles fazem isso sempre, todo ano, tá, na verdade. E tem um índice que eu gosto bastante, que são as horas dedicadas para o compliance das empresas em determinados países. Tá? Uma empresa brasileira, ela gasta em média, de acordo com esse estudo do Banco Mundial, esse comparativo, gente, ele é feito entre 183 países, tá? Uma empresa brasileira, ela gasta em média 2.600 horas anuais no preenchimento de obrigações acessórias. Tá? O penúltimo lugar é a Bolívia, com 1.080 horas anuais dedicadas ao preenchimento de obrigações acessórias. Somente as obrigações tributárias consomem, em média, 1.300 horas das empresas. Tá? Isso se deve, sobretudo, por conta das redundâncias no envio das informações. A gente tem muitas obrigações acessórias parecidas. Muitas informações elas têm que ser prestadas de diversas maneiras para diversas entidades. O E-Social ele vem com o objetivo de consolidar todas essas informações num único ambiente
e, com isso, eliminar essas redundâncias existentes para que as empresas possam reduzir as horas dedicadas ao preenchimento de obrigações acessórias. Só para vocês terem uma ideia, a média mundial é de 264 horas. A média na América do Sul é de 620 horas. Então, assim, o Brasil ganha de uma forma negativa, mas ganha em larga escala. O grande 7-1 que ele nos proporciona, mais um, né? Um pouco vergonhoso, mas nesse índice, né, não seria algo que a gente gostaria de liderar, mas nós lideramos. Tá? Para vocês terem uma ideia, só 2 continentes eles ultrapassam a média mundial de 264 horas, que é o continente americano, América do Sul, na verdade, muito por conta do Brasil. Se vocês olharem, o impacto do Brasil ele é muito significativo. E a África. Na África, gasta-se 317 horas, em média, no preenchimento de obrigações acessórias. Tá? Então, a média da América do Sul, ela é mais que o dobro. Bom, como eu já falei, o emprego da tecnologia, ele tem por objetivo simplificar esse ambiente. Tá? Isso vai acontecer num primeiro momento? Acho pouco provável. A expectativa do fisco é que, com a virada de chave, a implementação do E-Social, as outras obrigações acessórias, leia-se DIRF, RAIS, CAGED, CEFIP, todas elas sejam PPP, por exemplo, ele seria substituído pelo E-Social, logo no primeiro momento. A gente vira a chave, começa a implementação dessa nova obrigação acessória, as demais são extintas. A gente sabe, contudo, que toda implementação de um novo processo, você precisa de um processo auxiliar, de um processo precário. Quando a gente verifica a experiência com a DACOM, por exemplo, que a expectativa era de que houvesse, com FP Contribuições, a substituição de plano, esse ambiente ele continuou com uma sobrevida de 2 anos, justamente porque o ambiente tecnológico ele não estava 100% pronto para poder receber essas informações. A gente sabe, a gente teve uma experiência com o E-Social doméstico, que ele foi colocado no ar de uma maneira bastante assodada, todo mundo ficou bastante preocupado. Quem fez essa migração, né, a partir da obrigatoriedade, na verdade, e que tentou, por exemplo, demitir o seu trabalhador doméstico, não conseguia. A gente não tinha um ambiente pronto. A versão beta estava muito melhor do que a versão que foi colocada no ar. Hoje, eu não sei se vocês tiveram essa experiência de fazer o recolhimento nessa competência do trabalhador doméstico de vocês, mas o ambiente já melhorou, ele já está voltando ao que era antes. Que é o objetivo do programa? É você ter uma espécie de folha de pagamento, onde você consegue fazer o descritivo das verbas, beleza, demonstrar o recolhimento, ótimo. Você tem alguns formulários para poder ajudar o empregador doméstico, como, por exemplo, contrato de trabalho, eu tenho lá. Eu tenho recibo de entrega de vale transporte, opção de vale transporte. Eu tenho controle de jornada lá dentro. Eu tenho, inclusive, modelo de contrato de trabalho, que foi combatido, inclusive, por muitos advogados. Isso seria competência privativa de escritório de advocacia, como que o Ministério do Trabalho disponibilizaria o template. Olha, a ideia de criar uma obrigação acessória como essa é permitir com que todos estejam adequados à legislação, em compliance, e que tenham conhecimento da legislação e dos seus requerimentos. Não faz muito sentido a gente burocratizar e reservar essa parcela de mercado para o escritório de advocacia. O contrato de trabalho, ele é um contrato de natureza informal, ele pode ser escrito, ele pode ser verbal, ele pode ser inclusive tácito. Né? Então, ele não tem um rigor formal muito grande. Há, contudo, algumas cláusulas que a gente tem que observar, né? E isso o modelo do Ministério do Trabalho já cuidou de trazer para o empregador doméstico, o que, na minha visão, é uma grande vitória, tá? Porque ele vai permitir com que todos estejam em pé de igualdade, que é um objetivo do programa. Todos os empregadores eles vão ser avaliados com a mesma régua. Né? Vai ser muito difícil você conseguir ter práticas não ortodoxas num ambiente tão controlado quanto o ambiente do social. Isso vale, gente, como eu falei no início, para todos os empregadores brasileiros, sem exceção. Setor público,
está dentro do E-Social. Terceiro setor está dentro do E-Social. Trabalhador doméstico, dentro do E-Social. Microempresário, dentro do E-Social. MEI também. Não tem nenhuma categoria de empregador que esteja fora do E-Social. Uma coisa que eu ouço bastante, né, quando as pessoas tomam ciência da complexidade do programa, dos desafios e dificuldades no atendimento, eu ouço bastante: poxa, como mudar de profissão, vou desistir, não quero mais trabalhar em departamento pessoal ou nas organizações de maneira geral. Bom, de uma forma ou de outra, o E-Social vai acabar te pegando. Se você for empreendedor, você vai estar sujeito ao E-Social, né? Não tem jeito. A não ser que você ganhe na Mega Sena e resolva só aplicar o seu dinheiro e não contrate ninguém, né? Nenhum trabalhador para trabalhar na sua nova mansão. Então, se for esse o caso, talvez você fuja do E-Social. Se não for, o E-Social vai acabar te pegando. De acordo com o fisco, a expectativa de aumento de arrecadação só no primeiro ano de implementação da obrigação acessória é de 20 bilhões de reais. Por isso que eles estão muito ávidos para uma implementação o quanto antes. Mas a gente sabe, a gente já ouve há muito tempo do E-Social. Eu particularmente acompanho o tema desde a formação do grupo piloto em 2010, então lá se vão 6 anos acompanhando esse tema, e a gente sempre ouve: vai entrar, e acaba tendo uma nova prorrogação, né? Por que isso acontece, gente? Isso acontece, sobretudo, por uma fragilidade cadastral existente. De acordo com o Ministério do Trabalho, existem 202 milhões de trabalhadores ativos no Brasil. Um número bastante expressivo, vocês concordam? Alguém arrisca dizer de quanto é a população brasileira? 204. De acordo com o IBGE de 2015, são 201. Talvez tenha tido uma atualização que eu ainda não tenha tido conhecimento. Mas o fato é que 201 ou 204, eu não poderia ter uma população economicamente ativa de 202 milhões. Né? Então, isso me demonstra uma grande fragilidade nos cadastros existentes hoje em dia. Existem diversos trabalhadores com multiplicidade de inscrições. Isso acontece e acontecia pela facilidade de você ter número de inscrição junto à Previdência Social, né? A mulher, hoje o homem, né, quando adota o sobrenome do parceiro, por vezes ele ganhava uma nova inscrição, né? Isso contribuía para que houvesse um aumento no número de inscritos. O cadastro é extremamente frágil. Ao invés das autoridades promoverem um saneamento cadastral, elas, de uma forma bastante interessante, elas compartilharam essa responsabilidade com os empregadores brasileiros. Então, a responsabilidade é de todos nós em fazer esse saneamento cadastral. Ela disponibilizou um ambiente para que a gente pudesse fazer a consulta e a qualificação cadastral. Inicialmente, essa consulta só é permitida, até hoje ainda está assim, tá? Em lotes de 10 em 10, só pode consultar 10 trabalhadores de uma vez. Já foi deferido que o empregador fizesse a consulta pela sua massa de trabalhadores ativos, mas o ambiente ainda não está pronto para isso. Por enquanto, ainda a qualificação cadastral ainda é consultada em lotes de 10 em 10. Existia um outro problema, bastante sistemático. Identificado o problema, de quem é a responsabilidade para fazer a correção da qualificação cadastral? Bom, essa responsabilidade inicialmente era do próprio trabalhador. Então você tinha que identificar a inconsistência, você tinha que convidar o trabalhador para poder fazer a sua correção cadastral. Um dado estatístico interessante, de acordo com a minha experiência em, mais de 100 projetos de preparação para essa nova obrigação acessória, aproximadamente 30% da massa de trabalhadores, ela apresentava alguma necessidade de atualização cadastral. Imagina você, uma empresa de milhões de trabalhadores, de centenas de milhares, como no caso de grandes corporações, tem que parar 30% da sua mão de obra para poder ir a um custo da Caixa Econômica, por exemplo, para poder fazer a sua correção cadastral. Isso seria inviável. A gente até tentou, tá? Uns clientes que a gente atuava, identificado a inconsistência, a gente convidou aqueles trabalhadores para ir à Caixa e fazer a sua correção cadastral.
a Caixa mandou para os Correios, que por sua vez, a Caixa mandou para a Receita, que por sua vez mandou para os Correios, que por sua vez mandou para casa, porque ninguém conseguiu fazer a correção cadastral daqueles trabalhadores, inclusive em lugares bastante longínquos, né? Essa é uma dificuldade existente nos grandes centros, mas isso não é uma obrigação só dos grandes centros, né? O camarada lá de Tiramorim do Sul, ele tem também com a sua leitura social, e a Caixa também tem que estar preparada para poder fazer a correção cadastral. Isso se mostrou um desafio hercúleo. E aí o Ministério do Trabalho e o Grupo Piloto, a Receita Federal, enfim, todos os parceiros do programa, eles resolveram aceitar que o empregador fizesse a correção cadastral dos seus empregados. E é interessante, porque permite que você atue de uma forma mais assertiva, né, dentro da sua massa de trabalhadores ativos. Isso é bom. Eles soltaram, inclusive, uma espécie de manual para que você pudesse dar tratamento a cada uma das inconsistências identificadas, que é ótimo, mas a consulta continua sendo feita em lotes 10 em 10, o que é um dificultador muito grande, tá, para poder atender um programa de uma magnitude como o E-Social. Ele é um programa multidisciplinar, ele não é um programa de uma única área. A gente não pode dizer que esse seja um programa somente de departamento pessoal, ele não é. Ele é um programa de toda a empresa, de todos os empregadores, de todo mundo de alguma forma, ele vai ter um impacto e uma parcela para o atendimento da social. Então, eu tenho envolvimento das áreas clássicas de recursos humanos, departamento pessoal, eu tenho área de compras envolvida, financeiro, contábil, TI, jurídico, medicina e segurança do trabalho, todo mundo de alguma forma, em algum momento, impactado por esse programa. Tá? Óbvio que a maior parte das informações serão advindas de departamento pessoal e de recursos humanos. Tá? Cerca de 85% dessas informações virão desses dois departamentos. Mas, pela minha experiência, esses 15% que não vão vir de recursos humanos, eles vão dar quase que 80% de trabalho numa jornada de adequação pré-social. Porque as informações de folha, pessoal, elas já são existentes. Você já tem que prestar informação na CEFIP, na RAIS, na DIF. Você vai prestar da esquerda para a direita, de cima para baixo, vai ter que fazer um saneamento da informação, o E-Social não aceita caractere especial, por exemplo. Ok, isso vai ser feito, mas é um trabalho menor. O desafio maior são de alguns setores que usualmente não são setores automatizados e não estão no controle dos empregadores, como, por exemplo, medicina e segurança do trabalho, tem representado um grande impacto. Tá? Só passar uma linha do tempo com vocês, né, de onde a gente começou até onde a gente está hoje. Como eu falei, as discussões do Grupo Piloto começaram em 2010, a gente teve em julho de 2013 o primeiro dado oficial do E-Social, que foi a publicação do Layout 1.0, foi ótimo. Em dezembro logo veio uma atualização, a publicação do Layout 1.1, ótimo. Em dezembro de 2014, finalmente o E-Social foi instituído através do Decreto 8.373. Em fevereiro de 2015, tivemos a publicação do Layout 2.0. Em julho de 2015, a versão 2.1 do Layout. Em março desse ano, era a expectativa da disponibilização do ambiente de testes, o que não ocorreu. Setembro é a data prevista para o Go Live do E-Social, mas pelas discussões do Grupo Piloto é bem provável que haja uma prorrogação, ainda sem data definida, ainda é uma prorrogação sine die, sobretudo porque o ambiente de validação e testes ele não foi disponibilizado, então eu preciso que ele seja disponibilizado para que 4 meses depois eu possa fazer o ambiente, o Go Live, né, no E-Social. E aí eu tenho uma data que é importante, que vai impactar, creio que boa parte de vocês, seria de janeiro de 2017, perdão. Nessa data entrariam em vigor os eventos de medicina e segurança do trabalho e entraria em vigor o E-Social para as empresas com faturamento inferior a 78 milhões. Tá? Quem tem receita maior, acima de 78 milhões, estaria com o Go Live previsto para setembro, tá? De 2016. Por conseguinte, as demais empresas ficariam para essa segunda rodada, para essa segunda onda, seria janeiro de 2017. Com a prorrogação do programa, provavelmente para janeiro de
2017, a gente ainda não sabe se essa implementação vai ser faseada, tá? Se todos os empregadores vão estar sujeitos no mesmo momento ou se vai haver um faseamento. Eu posso te dizer o seguinte, em todos esses anos de discussão, sempre ficou definido que seria primeiro feito um go-live para as grandes empresas, para que depois os demais contribuintes entrassem no programa. Então existe uma tendência de faseamento, nada oficial, tá, gente? Não tem, o novo cronograma não foi divulgado, eu não posso afirmar que vai ser feito o faseamento, mas eu diria que há uma tendência, porque em todos os momentos onde discutiu-se o cronograma, esse faseamento era uma realidade. Tá? O que aconteceu dessa última publicação do E-Social, essa publicação mais recente? A gente ainda está aguardando a publicação do layout 2.2, tá? Que deve sair em breve. Mas, primeiro, era um ambiente de teste, sairia em março e que ele não foi disponibilizado. Era um ambiente onde você poderia fazer o teste da geração da informação sem compromisso com a veracidade da informação, você não seria fiscalizado e penalizado por isso, você podia enviar dados fictícios sem problema nenhum. Eu tinha, já nessa época, a perspectiva da publicação do Manual 2.2, o que deve acontecer em breve. Eu tenho uma disponibilização do módulo web, que é para as empresas optantes pelo Simples, para as empresas, os empreendedores individuais, microempreendedores individuais. Tá? Ela vai ter a mesma carga do E-Social, né? Os dados são muito semelhantes, mas você não vai precisar de uma consolidadora para poder reunir todas as informações e fazer a mensageria do E-Social. Você tem um ambiente web para fazer isso, semelhante ao que existe hoje para a empregada doméstica. Tá? Então essa seria a ideia para os pequenos empresários. A validação das informações ela vai ocorrer em dois momentos, de forma síncrona, no momento que o lote dos arquivos ele é transmitido, as empresas vão receber uma mensagem de retorno, né, determinando e comprovando o envio da informação, ótimo, como hoje acontece com a declaração de ajuste anual da pessoa física, e de forma assíncrona também, que ela vai ser o lote, né, o sistema da empresa deverá solicitar se o lote foi processado e vai retornar os protocolos por evento e os erros caso eles tenham ocorrido. Né? Erros esses, gente, são só de preenchimento de campos. Tá? É igual aquele validador que a gente passa na declaração de ajuste anual. Até algum campo em branco, alguma inconsistência, e o sistema aponta. E aí a gente tem que entrar e corrigir. A qualidade da informação, obviamente, ela não vai ser fiscalizada de forma eletrônica. Se você fez os inputs das informações corretas, se a remuneração dos trabalhadores foi informada de maneira adequada, se as bases dos impostos estão adequadas, ele não vai criticar. Ele vai criticar se o layout exigido foi atendido. Como eu falei, o E-Social, por exemplo, ele não aceita caractere especial. Então, ponto, traço, nada disso. Então, o saneamento cadastral ele vai ser necessário. Ele também tem um problema grande aqui, na minha opinião, de caractere especial para trabalhador estrangeiro no Brasil. Você pega algumas nacionalidades, como os orientais, chineses, os coreanos, os japoneses, os nomes deles são muitos ideogramas, né, e tal. E aí o E-Social ele não permite que essa grafia seja alimentada porque é um caractere especial. Então, não raro esses estrangeiros, quando chegam no Brasil, eles ganham um novo nome. Né? E aí eles escolhem, né, de acordo com o seu interesse e tal. Tem uns que colocam heróis de histórias infantis. Tinha um cliente nosso, ele se elegeu como herói de história infantil. Ele colocou, ele achava o máximo que aqui no Brasil ele era conhecido por essa alcunha. É possível também. O outro dado interessante que foi divulgado no último encontro é a DCPF Web, que ela vai apurar os débitos e créditos informados no E-Social, tá? E no FDNI. Então, essa obrigação acessória ela não vai ser substituída, ela vai continuar existindo.
O E-Social está organizado em 43 arquivos, divididos em 4 grupos. Eu tenho carga inicial, tabelas, eventos periódicos e eventos não periódicos. Tá? Carga inicial e tabelas, eles são feitos para o cadastro, né? Cadastro inicial, as empresas vão prestar, teoricamente, uma única vez essa informação. Os eventos periódicos e não periódicos, na sua maioria, eles vão ser mensais. Tá? Os eventos periódicos, eles nasceram para ser mensais, os não periódicos, eles seriam informados por ocorrência. Tá? Aconteceu, a empresa tinha que atender os prazos da CLT para fazer a comunicação daquele evento. Uma coisa importante é que o E-Social ele não cria nenhuma legislação e ele não muda nada do que já existe. Ele simplesmente digitaliza a CLT. A gente só tem um problema, que a CLT ela é de 43, então em alguns momentos ela está um pouco desatualizada, mas o objetivo da E-Social não foi atualizar a legislação ou mudar qualquer coisa, e sim criar um ambiente tecnológico para que os requerimentos legais sejam atendidos. Beleza. Carga inicial e tabelas. O que a gente tem aqui de informação interessante? Eu vou passar aqui algumas com vocês. Primeiro, informações dos empregadores, contribuintes, tipo de contribuinte, regime de tributação, etc. Beleza? Tabela de estabelecimentos e obras também, a gente tem que informar, porque eu posso ter riscos ambientais de trabalho diferentes para cada um dos estabelecimentos. Eu tenho uma coisa que é interessante, esse evento 1010, que é uma tabela de rubricas. Isso aqui seria uma espécie de plano de contas. Tá? É lícito que os empregadores mantenham a sua rotina normal, com a quantidade de eventos que eles quiserem. Eu tenho cliente que ele tem aproximadamente 4.000 eventos ativos, entre proventos, descontos e bases. Tá? É uma instituição de ensino, por exemplo, uma quantidade muito grande de horas-aulas, as mais diversas possíveis, mas o fato é que todas são hora-aula. Né? Então, eu vou ter que fazer uma correspondência, um depara para esse grupo de 141 eventos. Tá? Então eu posso manter, de novo, quantos eu quiser, mas eu vou ter que fazer uma correspondência para esses 141 eventos pré-determinados pela Receita Federal. Não há um engessamento da tributação em cada um desses eventos. Tá? Ele não diz para você se ele é tributável para INSS, FGTS e Imposto de Renda. Ele não determina. Mas ele coloca, dentro do manual, um descritivo da natureza jurídica do evento. Então, pela natureza jurídica, você já pode inferir se seria um evento tributável ou não. Então, de novo, você pode definir a tributação que você quiser. Se o fisco discordar, você já pode vir ser autuado. Eu tenho ali tabela de lotações tributárias, beleza, semelhante ao estabelecimento, tabela de cargos e empregos públicos. Aqui eu tenho que colocar um CBO. Aqui no 1040 eu tenho a tabela de funções, cargos e comissão. Eu tenho que colocar em ambos os eventos um breve descritivo da atividade. Eu tenho 140 caracteres para fazer isso. Tabela de horários e turnos de trabalho. Aqui é o horário contratualmente firmado. Tá? Eu não tenho ainda uma integração do registro eletrônico de ponto. Tá? É possível que ela aconteça, a tendência é que aconteça, tá? Mas não é isso que está aqui. Tá? O que está aqui dentro desse campo é a jornada contratual firmada nos trabalhadores. Eu tenho tabela de ambiente do trabalho também, para poder especificar os agentes nocivos aos quais os trabalhadores estão expostos. Eu tenho a tabela de processos administrativos e judiciais. Aqui já é uma informação que vai vir do jurídico. Eu tenho que informar todos os processos que visem a abstenção do recolhimento de INSS, FGTS e Imposto de Renda. Okay? Então, se a empresa tiver um processo que autorize ela se abster do recolhimento desses impostos, eu tenho que informar ali dentro o número do processo, o status e o número da OAB do advogado que patrocina a ação. Tá? Tabela de operadores portuários e cadastro inicial de vínculo, que é o 2100. O cadastro inicial de vínculo, ele tem uma riqueza de detalhes de aproximadamente 180 campos de preenchimento. Tá? É pouquinho. Então, assim, um trabalho que a gente já sabe que vai ser necessário é um recenseamento
da massa de trabalhadores, porque usualmente as empresas não capturam todas as informações. Tá? Eu tenho informação de cor, raça, escolaridade, uma variedade enorme. Tinha uma aqui no início que ela sempre causava um furor muito grande, que era um questionamento se o trabalhador possuía casa própria e se ele tinha usado recursos do FGTS para comprar a casa própria. Tá? Isso existia aqui no início. Nessa versão 2.1 isso saiu. Tá? Então não está mais, mas ainda tem uma riqueza de detalhes muito grande. Então essas são as informações de carga inicial e tabelas que virão no setup da obrigação acessória. Os eventos periódicos, eles são basicamente o detalhamento dos pagamentos feitos aos trabalhadores, empregados e contribuintes individuais. Então aqui eu diria que ele é um espelho da CEFIP. Tá? Eu tenho aqui uma coisa que foi feita também para corrigir um problema endêmico que a gente tem, que é a informação da contribuição previdenciária sobre receita bruta para as empresas que estão desoneradas pelas pessoa física, informações complementares. Eu entro aqui na comercialização da produção rural da pessoa física, isso para quem está recolhido dentro do fundo rural, e eu tenho essas informações complementares aos eventos periódicos, onde eu presto uma parte das informações da CPRB. Tá? A outra parte vai ser informada numa outra obrigação acessória que eu vou rapidamente falar mais à frente, chamada FDRINF, que ela foi criada em complemento ao social. Tá? Então, assim, esse aqui é o espelho da CEFIP. Mensal, ótimo, beleza. Eu tenho aqui a contribuição sindical patronal, que é uma coisa interessante também, que eu vou ter que informar aqui dentro. Os eventos não periódicos. Eu vou começar pelo primeiro, que é o 2190, que a expectativa é que ele, inclusive, não seja utilizado. E eu explico por quê. O cadastro inicial de vínculo, como eu falei, ele tem 180 campos de preenchimento e na admissão do trabalhador, por óbvio, eu vou ter a mesma gama de informações, né, no 2200, beleza? Bom, como a gente sabe que é muito difícil conseguir reunir todas as informações num primeiro momento, se você tiver uma urgência em caráter excepcional, você poderia usar o 2190, que é a admissão preliminar. Ali você tem que informar o nome, o CPF, o salário e o NIT do trabalhador, só. Pô, show de bola, né? São 4 informações, bacana. Então, qual é o problema? É que você tem até o fechamento da folha para poder reunir as outras 176 informações. Então, se você não conseguir, você pode estar sujeito à aplicação de multas. Então, isso aqui, muito embora seja uma realidade, a gente sabe que a exceção, ela tem um poder muito grande de virar regra, né? Então, assim, a maioria das empresas não está nem se valendo disso e, de fato, está redesenhando seus processos para admissão para que possa atender aos prazos exigidos pelo E-Social. Okay? Bom, aqui eu tenho alteração de dados cadastrais, dados de contratos de trabalho, ok? Então, tive mudança de função, promoção, aumento salarial, tudo isso eu tenho que trazer para cá. Eu tenho comunicação de acidente de trabalho. Um dado importante, gente, os eventos não periódicos, eu tenho alguns que eles têm que ser informados por ocorrência, como a admissão. Ela tem que ser informada 24 horas anterior ao efetivo início, tá? E eu tenho a comunicação de acidente de trabalho, que ela é em 24 horas após o acidente e no mesmo dia em caso de morte. Então, os prazos, eles permanecem inalterados, tá? Então, tem que fazer a comunicação do acidente de trabalho no prazo estabelecido pela CLT. Todo mundo sabe quão dificultoso é isso, né? Então, a gente costuma dizer que como é que eu vou fazer em lugares mais longe, né, e tal, tem que botar alguém de recursos humanos de plantão, camarada sofreu um acidente de trabalho, a gente presta socorro ou comunica o social, né, o que vem primeiro. Então, assim, muitas empresas têm discutido isso de fato para poder realizar os processos. Eu tenho monitoramento da saúde do trabalhador, o que é interessante para a gente poder fazer acompanhamento da evolução das doenças profissionais. Afastamento temporário também, então aqui isso vai ser bastante utilizado. Eu tenho, por exemplo, licença médica, vou usar um exemplo clássico, né? Então, a funcionária grávida, já é final de gravidez, entra num período de licença médica, faz esse afastamento temporário, depois ela vai fazer uma alteração do afastamento temporário para licença
licença maternidade, depois terminando a licença maternidade, de 4 ou 6 meses, dependendo se a empresa for empresa cidadã, ela vai passar para férias. Então tem alteração novamente do afastamento temporário. Tá? Tudo isso eu faço e comunico dentro do ambiente social. Condições ambientais do trabalho e insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial é para poder verificar os agentes nocivos aos quais os trabalhadores estão expostos. Aqueles que têm direito à aposentadoria especial, né, seria uma substituição do PPP, tá, gente? Ele já estaria aqui dentro do E-Social, inclusive com a profissiografia do ambiente do trabalho. Ali onde a gente tem no monitoramento da saúde do trabalhador, eu tenho também um outro, aqui o 2240, de condições ambientais do trabalho. Então eu consigo aqui incluir esses dados da profissiografia do ambiente. Aviso prévio, reintegração, desligamento. Aqui é interessante, trabalhador sem vínculo, início, término e alteração do contrato de trabalho. O que é isso aqui? Contribuinte individual, tá? Então, assim, trabalhador autônomo, de maneira geral. Existe uma grande discussão se eles entrariam aqui ou se só seriam os diretores estatutários, mas o fato é que dentro do layout a gente ainda tem essa nomenclatura de trabalhador sem vínculo, que seria uma intervenção segura, deveria informar todos os contribuintes individuais a quem eu faço o pagamento. Exclusão de eventos, totalização, contribuição social do trabalhador, imposto retido na fonte, contribuições sociais consolidadas por contribuinte e IR por contribuinte. Tá? Então, assim, esse é a carinha, tá? De uma maneira bem macro desse programa que é o E-Social. Quem tiver curiosidade de ler o layout, inclusive, uma leitura super agradável de cabeceira, chata pra caramba, porque tem muito item de tecnologia, horrível, mas quem tiver curiosidade está disponível. Tá? Quais são os principais gaps que a gente identificou, de acordo com a nossa experiência, na implantação? Quais são os principais pontos de desafio na implementação de E-Social? Bom, o primeiro cadastro inicial, como a gente já falou, é coletar essas informações adicionais, elas representam um grande desafio. A gente tem visto uma gama muito grande de CBOs desatualizados também. Tá? Tinha uma empresa onde o presidente ele tinha um CBO, a atividade dele era CBO de auxiliar de serviços gerais, por exemplo. Tá? Isso é um exemplo bem esdrúxulo, mas que ocorreu. E tem outros de utilização de versão desatualizada. Tá? Houve atualizações que não foram acompanhadas. E aí a descrição, o melhor enquadramento do CBO não foi observado. As rubricas de folha de pagamento, elas representam um desafio, como a gente já falou. Eu tenho que fazer um deparo para essas 140 rubricas. Eu tenho esse plano de contas e eu posso definir a tributação. Uma determinada empresa pode conceder um abono que ele é não tributável e a outra empresa conceder um abono tributável. Né? Então, como fazer, que evento melhor traduziria esse abono dentro do ambiente do social? E eu posso ter dois diferentes para duas empresas. Tá? Então, isso tem sido um desafio bem significativo. A parte de processos administrativos e judiciais fora de um ambiente sistêmico, então ela não existe esse controle em muitas empresas, num ambiente de tecnologia que possibilite a retroalimentação dessa informação no E-Social. A gente não tem, num primeiro momento, a integração dos tribunais do trabalho. Num primeiro momento. Num segundo momento haverá. Tá? A ideia é que os pagamentos de condenações trabalhistas ou acordos, eles sejam informados também no E-Social. Ele vai entrar na segunda onda. Tá? Como hoje é obrigatório a informação na CEFIP, o que pouquíssimas empresas informam, tá? Pouquíssimas, porque geralmente a informação não vem do jurídico do departamento do pessoal, e aí não há alimentação no E-Social por conseguinte, tá? Isso acontece direto. Né? Então, a ideia é que você tenha aqui um detalhamento, inclusive uma espécie de memória de cálculo do que foi pago e o que constituiu o fato gerador daquela contribuição que está sendo recolhida. Isso deve acontecer numa segunda onda. Tá? Trabalhadores com múltiplos vínculos, a gente tem visto uma dificuldade grande, porque as empresas não mantêm controles de quem efetua o recolhimento da contribuição de previdência, quem efetua a retenção daquele profissional no teto. Se já atingiu o teto daquele contribuinte individual, foi um outro tomador de serviços. É difícil que os tomadores de serviços mantenham esses controles para saber quem vai alimentar a informação daquele camarada. Tá? Então, tem sido um desafio bem grande.
Na desoneração da folha de pagamentos, a falta de um ambiente sistêmico para o cálculo da CPRB ainda é muito manual, ele tem trazido grandes desafios, a gente tem soluções sistêmicas para ajudar, mas elas não têm sido implementadas na sua plenitude nas empresas, tá? Então, isso ainda é um desafio muito grande. No cálculo de verbas trabalhistas, como a gente vai agora compartilhar todas as informações com o fisco, eventuais divergências de tributação ou pagamentos que a gente efetua e que poderiam ser considerados como pagamentos tributáveis, eles vão entrar numa evidência maior, tá? Como, por exemplo, os benefícios indiretos. Então, vamos lá, uma determinada empresa concede moradia, veículo, os adicionais que queiram, e eles são veículos que, de acordo com o entendimento da empresa, eles não são para o trabalho, eles são para o trabalho, não pelo trabalho, né? Ele não é concedido como forma retributiva ao trabalho. Então, isso não transita pela folha de pagamentos, portanto, ele não vai carregar essa informação no E-Social. Bom, eu tenho informação do SPED contábil, que é esse pagamento. Se a informação não é prestada no E-Social, minimamente eu vou ter um questionamento. A mesma coisa vai acontecer com o processo administrativo e judicial. Vamos lá, hoje está na moda a não incidência da INSS sobre verbas indenizatórias. Então, uma determinada empresa não efetua o recolhimento da INSS sobre os 15 primeiros dias de afastamento de auxílio-doença, por exemplo. Beleza. Ela tem decisão judicial? Tem. Passou, beleza. Não tem. Não tem, já acende uma luz amarela, o fisco já pode lançar um auto de infração, porque a lei não mudou ainda, muito embora a jurisprudência já esteja sedimentada. Medicina e segurança do trabalho, ele traz um desafio muito grande pela ausência de ambiente sistêmico, isso é fato. Eu tenho que informar, prestar todas as informações tempestivas também, eu tenho que informar os exames que foram solicitados, o CRM do médico que solicitou os exames, se o empregado está apto ou inapto, tá? Tanto o exame periódico quanto de admissão, demissão e mudança de função. Isso tem que ser prestado mensalmente. Então, olha o desafio que a gente tem aqui. Isso aqui realmente tem sido um grande calcanhar de Aquiles para as empresas. Eu tenho visto algumas inconsistências entre os PPRAs, por exemplo, os LPCATs, com o que é efetivamente pago aos trabalhadores. Então, tem trabalhadores que trabalham expostos a agentes nocivos, a agentes penosos, e que não recebem um adicional correspondente. Isso vai ficar mais evidente. Bom, como eu falei, além do E-Social, a gente tem um módulo complementar, que inicialmente estava previsto no E-Social, tá? Que era para trazer as informações de todos os prestadores de serviço, com ou sem cessão de mão de obra, todos eles seriam alimentados dentro do E-Social. Eu tenho as informações de CPRB, que eu comentei há pouco, que estariam dentro do E-Social, só que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer esses dois mundos conviverem. Por exemplo, o INSS eu tenho que informar por regime de competência e IR por regime de caixa. Quando eu estou falando em substituição de dívida, eu tenho que trazer outros impostos para dentro da obrigação acessória. Isso deixaria o E-Social muito pesado e acarretaria novamente em um novo atraso. Então, a gente resolveu separar esses módulos e criar o que chamaram de FD-REINF, aonde vai reunir as obrigações de todos os prestadores de serviço, os impostos retidos, todos eles dentro desse ambiente em complemento ao E-Social. Eu tenho, como eu falei, cessão de mão de obra, retenções, expatriados, desoneração, comercialização da produção agrícola, espetáculos desportivos e recursos recebidos e repassados a clubes esportivos de futebol. Tá? Então eu tenho essa obrigação. Aqui eu tinha gostado bastante até dessa foto que eu coloquei, mas ficou ruim aqui para ver, que é a foto do novo Maracanã, com a torcida do Fluminense aqui vibrando, mas não deu para ver bem, infelizmente. Mas isso foi antes até da saída do Fred, que causou um luto e tal. Né? Bom, voltando ao FD-REINF, a expectativa de go live era para janeiro de 2017. Como o objetivo é substituir a DIF, faz sentido que a gente tenha um ano calendário completo. Tá? Então a gente não tem como ainda assegurar se esse cronograma vai ser mantido
ou se ele vai ser faseado, se ele vai colocar o FDR-INF no meio do ano de 2017, por exemplo, ainda com a obrigatoriedade de entrega da DIF naquele ano calendário, ou se ele seria implementado num ano calendário completo, o que faria sentido que fosse em 2018, porque eu acho pouco provável que os dois módulos entrem em vigor num único momento, tá? Especula-se a volta do FDR para dentro do E-Social, no Manual 2.2, eu também acho pouco provável, porque essa saída foi providencial para que a obrigação acessória fosse atendida, então acho pouco provável que ele volte, mas está em aberto ainda. Ele está organizado em 12 arquivos, então tem informação do contribuinte, também tem tabela de processos administrativos e judiciais. Aqui é bem legal, porque vamos lá, você toma serviço de alguém e esse seu parceiro, ele possui uma decisão judicial que autoriza que você não efetue o recolhimento de 11%, beleza? Então seria uma atividade que não estaria sujeita à cessão de mão de obra, por conseguinte, isento da retenção de 11%. Ele tem uma decisão judicial que garante isso. Então ele apresenta a você, tomador de serviço, você tem que informar o número da ação, o número da OAB do advogado de patrocinação do seu prestador. Tá? Ele vai informar e você também vai informar. Então vai ser feito um cross-check aqui das informações. Os serviços prestados e tomados mediante cessão de mão de obra vão estar aqui dentro também, não tem jeito. Tá? Então, a gente sabe que a nossa legislação ela é muito infeliz ao determinar o que é serviço sujeito à retenção de 11% e o que não é. Eles dizem que o artigo 118 da EN 971 ela é exaustiva na relação de atividades e exemplificativa na pormenorização de atividades. O que isso quer dizer? Nada. Então, assim, de maneira geral, se o serviço ele é prestado de forma continuada no estabelecimento do tomador de serviço ou de terceiro por ele indicado, eu posso estar sujeito à retenção de 11%. Então, infelizmente, ele não cuidou de relacionar todas as atividades modernas. A gente tem um problema muito sério na indústria do petróleo, por exemplo, tem atividades muito características que não estão previstas na EN 971, no artigo 118, e que, de acordo com o entendimento do fisco, seriam sujeitas à retenção de 11%. Então, assim, isso aqui vai entrar bastante em evidência dentro do ambiente do FDR. Outra coisa que vai entrar também as empresas que contratam empregados como prestadores de serviços, são os PJs e tudo, pela sequencialidade de notas, isso vai ficar bastante evidente dentro de um ambiente como o FDR. Tá? Recursos recebidos e repassados para a associação desportiva, que mantém a equipe de futebol, beleza? Comercialização da produção do produtor rural e agroindústria, CPRB, retenções na fonte, reabertura de eventos, fechamento e receita de espetáculo desportivo. Tá? A expectativa é que os cruzamentos de serviços prestados e serviços tomados mediante cessão de mão de obra seja feito um cruzamento entre eles mesmo. Tá? O tomador tem que prestar informação e o prestador também. Então as informações elas vão ser checadas de quem toma o serviço e de quem presta, com o número da nota fiscal, o número de série da nota fiscal, data de emissão da nota, data de emissão da fatura. Eu ainda não tenho uma previsão, como eu tenho na CEFIP, da alocação da mão de obra específica. Tá? Eu não tenho como ainda, por enquanto, eu não vou indicar quais são os trabalhadores que estão naquela empresa. Mas a ideia é que com a melhoria do programa, isso venha a ser requerido como hoje é feito na CEFIP, tá, ok? Então, as bases de cálculo das retenções, os tipos de serviço, a gente vai verificar aqui se a gente está diante de uma cessão de mão de obra na atividade fim da empresa. O Ministério Público do Trabalho pode usar isso como forma de iniciar alguns processos contra as empresas, isso pode ser interessante para eles também. Tá? Subcontratação, quarteirização também vai entrar aqui. Então, é um ambiente bastante completo. O cerco vai se fechando. Todo o ambiente de controle das companhias, eles vão ficar muito evidentes no ambiente de social / FDRI. Okay? Os dados do FDRI eles vão ser cruzados com os demais módulos do E-Social. Aqui é interessante,
O FDRINF ele vai tratar dos pagamentos feitos aos expatriados outbound, né, quem está no exterior. O E-Social, os dados dos inbound, quem está no Brasil. Então, tem essa correlação das informações. O pagamento da CPRB eu tenho que informar no E-Social e o detalhamento no REINF, show de bola. Aqui eu tenho no REINF, no caso de prestadores de serviço, eu tenho que informar inclusive a conta contábil, tá? Daquele prestador de serviço, né? Especificamente, para que haja o cruzamento com o SPED contábil. Os dados da nota fiscal eletrônica que vão ser cruzados com a FDRINF, como eu falei, com o número de série da nota, dados de emissão da nota da fatura, etc. Tá? Então, vai ter esse cruzamento interno das obrigações acessórias. Esse é o grande ganho do fisco. Mas, gente, como se preparar para esses desafios? Primeiro, revisar suas rotinas, verificar se você está 100% adequado à legislação, renovar discussões. É muito interessante nas empresas, por vezes, optou-se por assumir determinados riscos, e esse é o momento para rediscutir os riscos, porque ele vai entrar em evidência num ambiente controlado como o ambiente do E-Social, então é um momento bastante propício para isso. Verificar as transações e os processos que vão alimentar o E-Social, ou seja, uma coisa é você atender a obrigação acessória para o Go Live, outra coisa é você garantir que a informação vai ser gerada tempestivamente por todos os departamentos da empresa para que o E-Social possa ser alimentado adequadamente. Então, isso se mostra um desafio bem premente que tem que começar a ser discutido com as empresas, tá? Não tem fórmula mágica, pessoal, a não ser analisar registro a registro, campo a campo, bloco a bloco do E-Social, são mais de 2.800 registros, verificar o que você tem, aonde tem, como que essa informação vai chegar dentro daquele ambiente consolidador ou web, para que a obrigação acessória seja transmitida. Não tem outra forma, infelizmente, não vai ter uma ferramenta mágica que vai garantir que a informação vai ser gerada com qualidade. Não tem. Assim, há dever de casa a ser feito. Tá? O ambiente de tecnologia ele vai ser crucial para permitir uma sustentabilidade no processo de alimentação do E-Social, então é recomendável que a gente, na medida do possível, empregue cada vez mais tecnologia para alimentar o E-Social. Faça uma espécie de mapa com todas as fragilidades existentes. O que você vai fazer? Quais são os planos de ação para atacar todos os gaps identificados com o cronograma, fazer um gerenciamento desse projeto que ele tende a ser algo bastante significativo. Todos os empregadores, sem exceção, vão ter atividades para fazer, então assim, esse roadmap ele é bastante interessante. No mais, boa sorte no envio, não tem outra coisa para dizer, é bastante complexo, mas passada a emoção da implementação do programa, pessoal, a gente vai ver que do ponto de vista de governança vai ser um grande ganho para todos os empregadores brasileiros, de profissionalização, de acompanhamento com a mesma régua, todo mundo vai ser analisado com a mesma régua. Isso é muito interessante, isso é um instrumento muito rico para fomentar a competitividade, né, de fato. Então, ele, passado esse primeiro impacto, né, de ojeriza ao programa, ele pode contribuir sim com a melhoria das práticas e da governança corporativa das empresas. Né? Então, faço votos que vocês tenham uma boa implementação. Mas se tiverem alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade. Essa apresentação vai estar disponível para vocês. Ao final tem meus contatos. Estou inteiramente à disposição para poder contribuir da forma que eu puder. Tá bom? Alguma dúvida? Obrigado. Leonardo, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, desculpa. Com relação ao sindicato, né, o que acontece? Eu acompanho, né, desde os primeiros projetos, né, do projeto piloto do E-Social, que vem se falando dos órgãos partidários e também de outros que entrariam, né, para o E-Social. Agora até falaste sobre o Tribunal Superior do Trabalho, né, que estaria também sendo aglomerado aí nesse projeto. E quanto ao sindicato, você tem alguma informação privilegiada? Porque nós somos aqui, entre aspas, escravos, muitas das vezes, das convenções coletivas, né?
que contém cláusulas que muitas das vezes estão em consonância com a CLT, com a própria CLT. Você tem alguma informação privilegiada quanto a isso? O E-Social vai ser um instrumento de fiscalização muito importante para o Ministério do Trabalho, inclusive, né? Então, assim, todas as negociações coletivas, elas já estão no conciliador, você já verifica. Eu consigo verificar se as empresas elas estão aderentes àquelas normas coletivas, mas vai ter sim um momento bem interessante de discussão, como você muito bem observou. Tem diversas normas coletivas que, por vezes, ela acaba até se sobrepondo à legislação, em alguns momentos prejudicando o trabalhador ou criando regras muito comuns, inclusive, de custeio da Previdência Social. Então, ele diz que vai ser instituído determinado pagamento, que é um pagamento anual e que ele é isento de toda a tributação, né? Ele não pode definir o custeio da Seguridade Social, né? Então, isso vai entrar em evidência e vai urgir uma necessidade de rediscutir isto, tá? Não tem nada concreto previsto, mas o Ministério do Trabalho está bem ansioso para iniciar essas discussões de fato. Obrigado. Né? A última pergunta, então, por favor. Bom dia. Bom dia. Leonardo. Eu fiquei com uma dúvida sobre o módulo EFD-REINF, sobre a parte dos prestadores de serviço. Quanto a prestadores de serviço pessoa física, quantos campos são de cadastro dos dados? De pessoa física? Pessoa física. Bom, vamos lá. Ele é contribuinte individual. Se ele for contribuinte... Isso, através de RPA. De RPA? Isso. Então ele entra na modalidade de trabalhador sem vínculo. Ele está previsto dentro do E-Social. Dentro do E-Social. Ali dentro eu vou ter o número de inscrição do trabalhador, NIT, nome, descrição da atividade, a retenção de INSS devida, né? Eu tenho que informar lá dentro a soma das retenções, né? Inclusive, se ele já teve a sua retenção no teto do salário de contribuição por outro empregador, eu tenho que informar isso também, mas dentro do âmbito do E-Social. São essas informações. Eu consigo analisar ali, na visão do fisco, né, a descrição das atividades, a recorrência daquela atividade, para que eu possa verificar se não seria eventualmente um trabalho que desafiaria reconhecimento de fundo empregatício. Entendi. Então, ele seria só do outro módulo se fosse pessoa jurídica? Exatamente. Ah, entendi. Ok, obrigada. A última mesmo, agora para a gente continuar o evento. Leonardo, é sobre o E-Social da doméstica que já está em prática. Eu, fazendo a opção de antecipar uma jurídica, tem como utilizar? Fazendo opção de... Fazer uma jurídica, um dever jurídico. Esse é o E-Social que está em prática. Como empregador? Sem ser doméstico? Isso. Não, sem ser doméstico ainda não, porque o ambiente de validação e teste ele estava previsto para ser disponibilizado em março e ainda não foi. Deve acontecer... Mas para se familiarizar, né? Para se familiarizar, vale a pena navegar no E-Social doméstico, você consegue ali ter uma visão do programa, entrar em prática. Teve essa mudança no layout, essa competência agora, que voltou para a versão beta. Ele é legal, só que ele é muito diferente na quantidade e no teor das informações. Então, para você ir se habituando, eu recomendo que veja mesmo o layout. Dá uma olhadinha no layout, é super chato, imprime ele, e aí vai dando um pouquinho. Bom, então agora a gente vai agradecer realmente ao nosso palestrante.